Oi, hoje vou falar sobre a seleção natural e a teoria de Lamarck. A seleção natural é um mecanismo que explica a sobrevivência das espécies. Basicamente, ela é a reprodução de indivíduos da mesma espécie que vão compartilhar características, que podem ser maléficas, levando ao fim da espécie ou ao fim das características, ou podem ser benéficas e progredindo a cada descendente e auxiliando na adaptação do indivíduo ao meio. Então, quando a característica é benéfica, ela vai ajudar essa espécie a se adaptar ao meio, ao habitat que ela está exposta. Essa teoria foi proposta por Charles Darwin no livro A Origem das Espécies, que ele escreveu na viagem dele ao redor do mundo. E segundo então a seleção natural, existe uma luta constante pela sobrevivência e apenas os organismos mais adaptados e aptos são selecionados. Com o tempo, as características vantajosas vão se acumulando e a diferença entre populações fica maior. E assim elas vão se distinguindo, elas vão ficando diferentes uma população da outra, o que vai gerar uma nova espécie. Um exemplo muito legal de se falar é a orquídea de Darwin. O Darwin ganhou de uma pessoa algumas flores exóticas e nelas estava uma orquídea que ela era maior, mais comprida. E o Darwin falou que na ilha de Madagascar, que era a ilha onde a orquídea nascia, iria ter uma mariposa, uma probóscide, ou seja, com uma boca que parece uma tromba maior, que conseguiria se alongar na extensão dessa flor e chegar dentro dela para pegar o néctar. Depois de muitos anos, então, os pesquisadores conseguiram confirmar essa ideia do Darwin de que sim, existia uma mariposa lá na ilha de Madagascar que tinha uma probóscide, ou seja, uma boca muito comprida que conseguiria chegar até o fim dessa orquídea para comer e tomar o néctar. Então, essa característica dessa probóscide, dessa boca maior, ela foi positiva para a espécie, por conta de conseguir nutrir essa espécie. Então, ela foi passada de descendente em descendente e não nem extinguiu a espécie e nem foi extinta a característica. Então, ela foi positiva e isso é um exemplo de seleção natural. Porém, nós temos outros pesquisadores, como o Mendel e o Lamarck, que também deram ideias. E eu vou falar um pouquinho da teoria de Lamarck. Essa teoria foi criada em 1809 por Jean-Baptiste Lamarck. No livro Filosofia Zoológica, ele tentava explicar a evolução das espécies e essa adaptação ao meio. Ele propôs duas leis, a lei do uso e desuso, onde o organismo vai desenvolver um órgão que quando esse órgão for muito utilizado, ele vai ser passado de descendente em descendente. Porém, se esse órgão não for utilizado, ele não vai ser passado para o descendente, ele vai extinguir. E a lei dos caracteres adquiridos, informações úteis, órgãos úteis serão passados para os descendentes, as próximas gerações. Um exemplo muito legal que a gente sempre ouve falar é o das girafas, que uma girafa, que antigamente as girafas tentavam se esticar ao máximo para conseguir pegar as folhas do alto, por isso esse estímulo a alongar o pescoço gerou um órgão maior, né, o pescoço maior, e foi passado para os descendentes da espécie, por isso que as girafas hoje têm um pescoço muito longo. Outro exemplo também é os flamingos, né, na teoria do Lamarck, que os flamingos eles precisavam ir mais fundo para pegar o alimento e por isso eles corriam riscos de se afogar, e aí eles adquiriram então uma perna maior para conseguirem ficar na água sem se afogar e conseguirem se alimentar. E isso também foi passado para os descendentes. Então, na teoria do Lamarck, que é diferente da do Darwin, o órgão que for mais usado vai passar para o outro descendente. O que não for, não vai. E se uma espécie precisa fazer um esforço, depois esse esforço vai ser compensado num órgão que não vai precisar de tanto esforço, como é o caso do pescoço da girafa. Porém, é claro que na época do Lamarck não tinha esse conhecimento da genética, por exemplo. A gente consegue refutar essa ideia
do Lamarck pensando nos nossos olhos. A gente sempre vai enxergar, a gente sempre vai estimular esse órgão, porém esse órgão não vai ficar mais aguçado com o passar do tempo, porque se fosse assim, a gente não teria problema de visão. Quando a gente chegasse lá nos 80 anos, a gente teria uma visão muito boa, ou a gente já nasceria com essa visão excelente por causa dos nossos antepassados, o que não acontece. Então, isso prova que a teoria do Lamarck não funciona. Então, depois com o conhecimento a gente descobriu. Então esse era o vídeo, muito obrigada pela atenção.